Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com o caríssimo amigo Evandro, que é suplente de deputado federal. Aliás, a primeira vez que ele concorreu já teve uma votação tão expressiva e que, enfim, é doutor e mestre em teoria do Estado. Como os senhores já perceberam na primeira parte do programa, é um filósofo do direito, é um filósofo de políticas estatais. Nós vimos conversando no intervalo sobre esses livros em amarelo aqui, são as obras de Santo Agostinho. E é interessante que eu tenho examinado, outro dia na própria PUC, examinei uma dissertação de Zé Carlos Dias, e o Zé Carlos, não o Zé Carlos Dias, o Zé Carlos Ferreira, que é um rapaz que é procurador do Estado e se especializou em Santo Agostinho, e analisando o papel do Estado em Santo Agostinho. E é interessante que na obra do Cidade de Deus, Cidade dos Homens, as duas cidades de Santo Agostinho, ele coloca que a cidade dos homens, o poder público, só deveria ser exercido por pessoas perfeitas. Ser servidor público, Santo Agostinho dizia, ser aquele que presta serviço, aquele que está a serviço da comunidade, da sociedade, ele tem que ser superior aos outros. Para ser superior aos outros, ele não tem que ter defeitos. Ele vai servir e vai servir de exemplo e para prestar serviço. Então, só deveriam aspirar ao poder aqueles que realmente se sentissem com condições de servir e, ao mesmo tempo, de não transigir em relação aos seus defeitos. Ora, de rigor, esse homem perfeito é o que falta na nossa política. E se nós analisarmos, uma breve teoria do poder, eu procuro sempre colocar que o homem, quando quer o poder pelo poder. Quando Carl Schmitt dizia que, na teoria das oposições, que o belo e o feio são as oposições da arte. O bem e o mal são as opções na moral. O útil e o inútil são as opções na economia. E o amigo e o inimigo são as opções na política. Na política, cada um quer o poder. Maquiavel, quando dizia, quem tem o poder e o mantém, mesmo que mau governante, é bom governante sobre o problema de manter o poder. E aquele que perde o poder, mesmo que seja um bom governante, é um mau governante que perdeu o poder no príncipe. Em outras palavras, hoje, tentar colocar na cabeça dos nossos políticos e do povo, e que os que têm que ser eleitos têm que ser pessoas capazes de defender uma determinada linha ética, é algo extremamente importante. E, a meu ver, o Evandro e Jair, passo a palavra para você, o julgamento do mensalão, com todas as questões jurídicas envolvidas, se houve uma relativização do direito de defesa, do indúbio pro réu, em função de um crime sistêmico, da chamada teoria do domínio do fato. Mas, do ponto de vista de projeção política, me parece que é um divisor de águas. Como quem dissesse Supremo para o povo brasileiro, nós temos que mudar os costumes políticos. Quem vai para a política tem que estar disposto a servir e não servir-se do povo para se manter na política. Como você vê, você que tem procurado estar com jovens, levar pessoas a raciocinarem do ponto de vista acadêmico, nessa linha, esses novos tempos que se abrem para o Brasil? Veja, realmente são tempos de grande desafio, mas ao mesmo tempo de grande esperança. Porque se nós pegamos a sociedade, nós vemos muita gente boa, muitas pessoas com grande capacidade de se doarem a objetivos muito nobres. A história da humanidade mostra que, ao mesmo tempo, nós temos pessoas capazes de grandes infâmias e, ao mesmo tempo, vemos pessoas capazes de grandes doações de si mesmas, a ponto do próprio sacrifício ao bem dos outros. Quando se dizia dessa sociedade perfeita, e esse termo, com o tempo, foi sendo depurado pelo pensamento de inspiração cristã, o perfeita foi tomando um sentido não de isento apenas de erros, mas do particípio passado do verbo perfazer.
Ou seja, a sociedade, tanto a cidade de Deus, quanto a sociedade da cidade de Deus e a sociedade da cidade dos homens, são sociedades que perfazem, ou seja, que englobam toda a ordem da sociedade. Isso a igreja faz na cidade dos homens e isso faria o Estado na cidade, a igreja faz na cidade de Deus e o Estado faria na cidade dos homens. E claro, precisa de homens perfeitos. Não tanto no sentido de que eles não tenham nenhum erro, porque isso é humanamente impossível, mas que sejam capazes, e aí o senhor colocou de uma maneira muito lúcida, que sejam capazes, na maior medida possível, de se oferecerem o máximo possível, prescindindo, ignorando, deixando de lado o seu bem pessoal em busca de um bem comum, em busca de um bem dos outros. Isso está no coração do ser humano e nós podemos dizer que isso foi inclusive um dom colocado por Deus. O ser humano que é capaz de coisas tão horríveis, também quando se configura a nosso Senhor, quando busca uma vida reta, mesmo aqueles que não têm talvez a sua fé, mas que busca uma reta razão, um jeito adequado, coerente de se pensar, também é capaz de servir ao outro, até mais do que a si mesmo. E hoje a busca que nós temos é por essas pessoas. É por isso que impressiona tanto quando essa mensagem, essa imagem do político como um servidor, como aquele que põe o bem comum acima do seu bem pessoal, quando essa mensagem ela é eficaz e ela atinge as pessoas, é incrível. Elas percebem isso que já está ali inato na pessoa humana, essa vocação para servir, esse desejo de se doar aos outros, ele brota. E brota não em apenas quem é um candidato, mas também aquele que escolhe, por exemplo, o seu candidato, escolhe o seu político e, por exemplo, trabalha gratuitamente por ele, leva o seu nome de maneira gratuita. Então, nesse momento em que a sociedade brasileira clama, pede tanto por uma restauração da política brasileira, é um tempo, como disse, de desafios, mas ao mesmo tempo de grande esperança, porque nós estamos vendo, conversando com as pessoas, que há muita gente disposta, a partir da sua condição pessoal, disposta a se doar, a oferecer-se, quer seja como um político no sentido estrito da palavra, um candidato, quer seja como alguém que não vai talvez aparecer, mas que se coloca à disposição e que busca servir a pessoa. Isso é um pensamento que a Igreja Católica sempre trouxe, de que os cristãos, de que os católicos deveriam sim oferecer as suas vidas, oferecer aquilo que tem de bom, de produtivo para a sociedade. E considero, Evandro, isso que você está colocando, você tem no Brasil, muitas vezes, um certo desencanto, desilusão, decepção do povo. Diz, não vou me meter em política. Não vou me meter porque quem se mete é isso que está. E quando você coloca esse momento de esperança, de que se pode, através desse pensamento, estimular pessoas a perceber, olha, o papel de vocês é estar aí dentro. Vocês têm que pensar em auxiliar o país a crescer, porque senão os que vão tomar são aqueles outros que só querem o poder pelo poder. Sem dúvida. E tendo uma formação, isto é, tendo um conhecimento de quais são as bases de um pensamento ético dentro da política, um embasamento de conhecimento também de política, eles podem fazer com o tempo o diferencial, porque com horários gratuitos, com movimentos de apoio, com outros percebendo. Então, acho que nós temos que realmente fazer com que haja uma consciência. Cada cidadão é responsável pelo seu país. E se é responsável, ele tem que saber o que eu quero do meu país. E saber exercer a cidadania. Eu tenho um livrinho chamado Exercício da Cidadania. Em um dos artigos meus eu digo o seguinte: a verdadeira democracia é quando eu chamar o presidente de Sua Senhoria e ele chamar de Sua Excelência. Ele está a meu serviço e não eu a serviço dele. Como é o primeiro mandatário,
ele é que está, em primeiro lugar, a meu serviço como cidadão. E eu, como cidadão, a quem ele serve, teria que ser chamado de Sua Excelência. Porque todo cidadão é efetivamente a quem o Estado se destina. Quer dizer, o que o Estado é? O Estado é a sociedade organizada para que ela possa crescer, se desenvolver. O que são os governos? Apenas os representantes da sociedade, para auxiliar o Estado, patrocinar uma comunidade. E uma nação existe em função do território, do povo e do governo, e do poder, que são os três elementos constitutivos de uma sociedade. Então, isto que você está colocando, que eu acho que o telespectador lembre-se bem desse nome, do Evandro, que está efetivamente preocupado em conscientizar o cidadão brasileiro de que há necessidade, que é necessário que o cidadão perceba que ele não pode ser um cidadão neutro. Ele tem que ter um cidadão participante. E para isso precisa conhecer, exercer, é elemento importante. Evandro, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que você fizesse as suas últimas considerações para o nosso telespectador, estimulando-os a exercer a cidadania. Veja, de fato, existe uma preocupação muito grande nesse sentido. Que os homens e mulheres de boa vontade, de uma maneira geral, e especialmente aqueles que têm uma fé, têm um compromisso efetivo com o bem comum, têm um compromisso efetivo com as outras pessoas. E como eu disse, não simplesmente sendo um agente político no sentido estrito da palavra, sendo um vereador, um deputado, alguma coisa do gênero, mas também todas aquelas pessoas que passam a querer se organizar na sociedade. Isso é um fator fundamental. E quando isso é enriquecido, podemos dizer assim, pela experiência cristã, isso passa a ser não simplesmente um compromisso, mas verdadeiramente uma vocação, ou seja, um chamado de Deus para um serviço. Que o Papa Paulo VI dizia que a forma mais sublime de se exercer a caridade era através da política, ou seja, nessa oferta máxima da minha vida em favor dos outros. E sendo, como o senhor bem disse, não a excelência, mas tratando a pessoa humana, tratando o povo, tratando o bem comum como a sua excelência. Meu caro Evandro, agradeço muito a sua participação no nosso programa. Os telespectadores devem efetivamente ter se sentido estimulados a exercício da cidadania, a exercer o conhecimento e a busca do bem comum com sua participação, e não apenas de depositar o voto, mas de perceber que tem que fazer algo mais. Então, eu agradeço a sua participação, certo de que a sua colocação vai estimular muitos brasileiros a pensarem duas vezes sobre o papel do cidadão no Brasil. Muito obrigado e até o próximo programa.